Olá, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, obrigado, seja bem-vindo e que Deus nos ajude e que neste vídeo você possa aí aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Bom, a todos os inscritos do meu canal, aquele abraço, muito obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Você que é professor da Escola Dominical e ainda não conhece o meu trabalho, meu irmão, fica ligadinho nesse vídeo, porque você vai aprender como ministrar uma aula em PowerPoint. Aí na descrição do vídeo tem um link, você pode baixar os slides, fazer um download em PowerPoint e ter uma aula diferenciada, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade, se inscreva. E você que já é inscrito, não se esqueça de aquele joinha, beleza? O joia, como eu digo, é joia mesmo, ajuda bastante. Então, o que nos resta agora, sem mais delonga, é ir para a lição. Vamos então para o computador? Nós já estamos na lição de número 11, já estamos caminhando aí para o final desse segundo trimestre, onde a revistinha tem por tema Valores Cristãos, né? Enfrentando as questões morais de nosso tempo, e nós já estudamos aí lições de grande importância para as nossas vidas. Temos aprendido cada dia mais com a Palavra de Deus. Se você ainda não viu os outros vídeos, visite o meu canal e lá está separado por playlist, tá certo? Você pode ver as outras aulas anteriores, que assim como essa, elas também são de grande importância para nossa vida cristã. Então hoje nós vamos falar sobre vícios e jogos, tá certo? Texto áureo se encontra no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Na verdade prática diz que Deus não criou o ser humano para ser escravos dos vícios nem dos jogos. Pois, segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisas alguma. É verdade? Então, o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou para nos libertar da escravidão e de todo tipo de pecado, todo tipo de vício, tá certo? Então, pela fé no Salvador, nós nos tornamos livres, tá certo? Por isso, não podemos nos colocar novamente debaixo de jugo algum. Uma vez sendo livre, uma vez sendo liberto, nós não podemos nos colocar de novo a essa escravidão. Então, o vício, seja ele qual for, ele escraviza a pessoa. Os jogos de azar, assim como os vícios da bebida, têm destruído milhares de vidas em todo o mundo, não é verdade? Então, atualmente, é grande o número de pessoas não crentes que foram o quê? Seduzidas pelo uso das bebidas alcoólicas. Então, segundo uma pesquisa, no Brasil o consumo de álcool já é maior do que o consumo de leite. Olha que preocupante isso, não é verdade? O alcoolismo, ele não é somente um vício, mas uma doença que precisa de tratamento. Essa não é uma prática inocente, por isso resista ao mal. Nós devemos resistir ao mal, nós devemos evitar toda aparência do mal, não é verdade? Vamos avançar. Leitura bíblica em classe no livro de Provérbios, capítulo 28, do 1 ao 10. Como de costume, não farei a leitura. Introdução. A introdução diz assim: a Bíblia Sagrada enaltece a vida moderada, o trabalho honesto e a boa administração da família. 1 Coríntios 10, 23 diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Timóteo 5, 8 também diz que, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Então, desse modo, as Escrituras eliminam a possibilidade de um cristão envolver-se na prática dos vícios ou jogos de azar. As estatísticas, elas indicam dados que são alarmantes acerca dos prejuízos provocados pela prática desse mal em nossa sociedade. Então, tanto os vícios como os jogos causam prejuízo
irreparável na vida do ser humano, desde do convívio com a sua família, na sociedade, ou seja, é algo que é prejudicial ou altamente prejudicial à saúde, a questão dos vícios e das drogas. Nós vamos ver aí dentro dos tópicos e seus subtópicos, nós vamos estudar um pouco mais. Para o tópico 1. No tópico 1 diz assim, vícios, a degradação da vida humana. Dentro do tópico 1 nós temos aí 2 subtópicos importantes que falam sobre a degradação da vida humana. Primeiro, o pecado do alcoolismo. E o subtópico 2 fala da escravidão das drogas. No subtópico 1, falando sobre o pecado do alcoolismo, mas antes disso, aqui na revista diz que tudo que escraviza o homem e o faz perder seus valores é denominado de vício, que resulta na degradação da essência humana. Então, tudo que escraviza o ser humano, ele é vício. Tudo que a pessoa não consegue viver sem aquilo, isso é um vício, isso é prejudicial e isso é pecado. Então, liberdade é poder de escolha. Se eu não tenho poder de escolher sair do vício, se eu entrei no vício e eu não consigo sair, então eu sou dependente dele. Isto é pecado, eu estou escravizado por determinado vício, seja ele qual for, tá certo? Vamos avançar. Então, o consumo do álcool é tanto um vício como um pecado. Lucas 21, 34 diz que olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Efésios 5,8 diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. 1 Coríntios 6,10 também diz, não erreis, nem aos adevassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, aqui a Bíblia deixa bem claro que o alcoolismo ou vício, ele é um pecado e esse pecado é um pecado grave, é um pecado que afeta a vida espiritual e também a vida cotidiana, a vida dentro de uma sociedade. Porque só quem tem um parente viciado em sua casa sabe o quanto é difícil de lidar com esse tipo de situação ou com a pessoa que está nessa situação, tá certo? A embriaguez, ela altera o raciocínio e o bom senso. Olha só, Provérbios 31, 4 e 5. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueça da lei e perverta o direito dos aflitos. Então, além da embriaguez, ela alterar o raciocínio da pessoa, o álcool também ele faz com que a pessoa perca a motivação de fazer a coisa certa, o que é certo. Você está entendendo? Então, o perigo que traz o álcool na vida da pessoa, fora os danos que causa na estrutura física, na saúde física do ser humano, não é verdade? Então, o álcool ele leva a pessoa à pobreza e a graves problemas de saúde. Provérbio 23 diz, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará com a cobra. Dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, diz que no Brasil, a cada 36 horas, um jovem morre vítima do consumo, do abuso do álcool. Então, no Brasil, a cada 36 horas, um jovem morre vítima do consumo aí de álcool, né, em nosso país. 60% dos índices de cirrose hepática entre os brasileiros tem relação com o álcool. Então, 60% da doença que causa cirrose, né, hepática, 60%
dos casos é com relação ou está ligada direto ao álcool. A degradação da vida humana, o álcool ele tem um índice muito alto na degradação da vida do ser humano, porque ele causa dano à família, causa dano à vida espiritual, causa dano dentro da sociedade, não é verdade? Então devemos tomar cuidado, porque se nós somos agora livres, se nós somos nova criatura, nós temos que abster dessas coisas. É só um golinho. Mas aí onde está o perigo? Quem já foi viciado, um gole é mais do que suficiente para voltar atrás. Então é bom nos abstermos. Pastor, mas não é pecado tomar uma taça de vinho. Eu não estou falando aqui de pecado, estou falando de consequências, estou falando de um histórico que a pessoa já teve e o perigo que essa pessoa tem em experimentar novamente, voltar novamente a essa prática, tá certo? Vamos avançar. Subtópico 2, a escravidão das drogas. As drogas são substâncias químicas que provocam alterações no organismo. Essa substância causa dependência e o consumo excessivo provoca morte por overdose. As drogas ilícitas mais comuns são, então nós vamos ver aqui algumas drogas que são ilícitas e são as mais que nós conhecemos, as mais comuns, tais como maconha, cocaína, crack, o êxtase. Essas são as drogas ilícitas, proibidas em nosso país. Mas tem também aquelas drogas que se diz lícita, que na verdade o prejuízo, o dano, as consequências é a mesma coisa, tá certo? Então, as que dentro do nosso país é legal, que é mais conhecida, é o álcool e o cigarro. Porém, todas são igualmente prejudiciais à saúde. Então, as pessoas elas usam esses tipos de drogas principalmente para alterar o estado de espírito. Ou seja, às vezes a pessoa está triste, a pessoa está angustiada, aí busca refúgio nessas drogas para ver se esquece o problema. Então, a maioria das pessoas usam as drogas para esquecer o problema. E aí onde está o perigo? Aí onde mora o perigo? Porque nós viemos de Cristo. Então, se nós somos de Cristo, nós estamos ligados a Ele. Assim como o peixe, se tirar ele fora da água, ele morre, porque o peixe é da água. Assim como um animal terrestre, se colocar na água, no ambiente aquático, ele vai morrer, porque ele é terrestre. Ele está ligado à terra, como um animal aquático está ligado à água. Assim é o ser humano, nós estamos ligados a Deus. Se tirarmos de Deus, desligarmos de Deus, nós não temos paz de espírito. A nossa paz de espírito está em Deus, está na fonte da criação, que é Deus. Não é as drogas que vai nos fazer ter paz em nosso espírito. Só Jesus é a verdadeira paz. Então, onde buscar o refúgio? Não é nas drogas, não é na bebida, é em Cristo, é no Senhor. Então, nós vimos aqui que a degradação do ser humano, a degradação da vida humana, ela tem por inferência, ou um dos motivos da degradação do ser humano é o alcoolicismo, e a escravidão das drogas. Porque se a pessoa diz que usa droga porque ela é livre para fazer aquilo, ela está redondamente enganada. Porque liberdade é poder de escolha. Eu faço o que eu quero e deixo de fazer o que eu quero. Só quem é viciado não consegue deixar as drogas. Está amarrado, está preso. E quando eu estou preso em alguma coisa, eu sou escravo daquilo. Então o viciado ele é escravo do seu vício, tá certo? Precisa se libertar. E como se libertar? Buscando a Jesus, voltando para Deus. Porque o homem veio de Deus, está ligado a Deus. Fora de Deus não há vida. Sem mim, Jesus diz que nada podeis fazer, tá certo? Finalizamos aqui então o primeiro tópico. Nós vamos agora prosseguir para o segundo tópico. No segundo tópico diz assim, jogos de azar, armadilha para a família. Subtópico 1, a ilusão do ganho fácil. Olha só, tudo que abarca investimento sem retorno garantido, descomprometido com a ética e a moral, resulta em sérios prejuízos para a família. Todo tipo de ganho que é contra a ética, que não vai de acordo com a moral, que é contra os princípios bíblicos,
porque a Bíblia é o manual do fabricante. Todo tipo de ganho que é contra os princípios da palavra de Deus traz prejuízos para a família, tá certo? Vamos avançar. A sedução dos jogos de azar ocorre pela esperança de se obter lucro instantâneo. Jogam na expectativa de tirar a sorte grande e assim resolver problemas financeiros. Depositar a esperança na sorte é pecado e implica não confiar na providência divina. Jeremias 17, 5 ao 7 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e parte o seu coração e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamareira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. As pessoas, elas são atraídas pela ilusão de ganhar dinheiro fácil. Esse é o foco do jogo de azar. Então, a pessoa ela é iludida. Na ganância ali de ganhar um dinheiro fácil, na esperança de mudar de vida, porque o apostador ele está apostando ali com uma falsa esperança. A esperança dele é o quê? É ganhar. Para quê? Para mudar de vida e ganhar muito dinheiro. Só que nesta ilusão, nessa falsa esperança, ele perde todo o seu dinheiro, ele perde toda a sua renda. Tem pessoas que apostam tudo que tem, perde até casa, apostando em jogo de azar, sei lá, você está entendendo? Outros na Mega Sena, outros na Lotomania, não sei o quê. A Bíblia diz que nós não devemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Por incrível que pareça, existem muitos cristãos que ainda fazem uma fezinha. Tenta a Lotomania, é Lotomania que fala? Não sei. Mega Sena, a lá do Silvio Santos, a Telecena, tela não sei o quê. Então assim, a Bíblia ela é contra esse tipo de jogatina, esse tipo de ganho, esse tipo de lucro. O homem ele é digno do seu salário, o trabalhador é digno do seu salário. O trabalho é bênção de Deus. O dinheiro que provém do trabalho honesto, é bênção de Deus. Mas qualquer dinheiro que venha de outros meios, seja ele por jogo de azar, seja ele qual for, isso não é correto. Isto é pecado, tá certo? Então nós vimos aqui, dentro dos jogos de azar, que é uma armadilha para a família, para o ser humano, nós vimos aí a ilusão do ganho fácil. Quantas pessoas tentaram a sorte, ainda estão tentando até hoje, outras já até morreram tentando e nunca ganhou nada. Pelo contrário, só perdeu. Tem pessoas que perderam até a sua família, tá certo? Então vamos avançar. Subtópico 2 diz assim: os males dos jogos na família. Os jogos de azar causam destruições irreparáveis do ambiente familiar. Em muitos casos, tais jogadores perdem seus empregos, o respeito de seus amigos e até o amor de suas famílias. As Escrituras nos advertem a zelar pela família. 1 de Timóteo 3, 4 e 5 diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modestia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, as Escrituras nos advertem a zelar pela nossa família e não cair nesse tipo de armadilha. Ou seja, um abismo chama o outro abismo. Então, a orientação da palavra de Deus aqui, ela é clara. Jamais devemos colocar nossa família em risco, colocar nossa integridade, porque quem vive, quem é viciado em jogos, em bingo, seja lá qual tipo de jogo que for, ele está caindo em uma armadilha.
Ele está entrando num abismo e esse abismo vai chamando outro abismo, vai chamando outro abismo. Quando ele vai ver, já está pegando dinheiro emprestado com agiota, com não sei o quê, com um banco, com instituições financeiras, para quitar suas dívidas, qual ele adquiriu através de jogos de azar. Numa falsa ilusão de conseguir alguma coisa. Então, os jogadores compulsivos, eles descem ao nível mais baixo para continuar alimentando o vício da jogatina. Olha só aonde chega o estado de alguém que está viciado. Então, em muitos casos, tais jogadores, eles perdem seus empregos, não é verdade? Eles descem ao mais baixo nível para alimentar a sua vontade, o seu vício, que o jogo é um vício, tá certo? Então, as Escrituras, ela nos adverte, dá essa advertência, nós devemos zelar pela nossa família, porque quem fica dentro de jogo não está zelando pelo seu maior patrimônio, que é a sua família. Vamos avançar para o subtópico 3. Subtópico 3, assim, as consequências para a saúde. Então, nós vimos que dentro do jogo de azar, que é uma armadilha para a família, no subtópico 1 nós vimos que é uma ilusão. Já no 2 nós vimos que causa danos, causa males à nossa família. E no subtópico 3 nós vamos ver quais são as consequências para a nossa saúde. Quais são os danos que vem causar a nossa saúde. Vamos avançar então. Os jogos de azar, assim como o álcool, o cigarro e as demais drogas, causam dependência psíquica e química. Quando em crise de abstinência, o jogador sofre com tremores, náuseas, depressão e graves problemas cardíacos. Então, olha só, os jogadores, ou o jogo de azar, quando a pessoa está viciada, quando a pessoa não vive mais sem aquilo, é tão sério porque se privar essa pessoa desse vício, ele sente até náusea, ele fica até em depressão, ele entra em estado grave de problemas cardíacos. Olha só, mexe com toda a estrutura do corpo, porque a mente depende daquele vício. A mente do viciado, ela não trabalha se não tiver ali alimentada por aquele vício, por aquela droga, por aquele jogo, seja lá pelo que for, né? Então, 80% dos viciados em jogos de azar, eles relatam algum tipo de ideação suicida, como uma forma de fugir da vergonha moral e de suas dívidas. Então, a pessoa, ela pensa até em se suicidar. 80% dos viciados já pensaram em suicidar. Isso fora aqueles que já se suicidaram, que cometeram. Por quê? Entraram em dívida, agora não tem mais como pagar suas dívidas, tem vergonha de falar como que adquiriram essas dívidas, muitos escondem da família, tá certo? Porque eu conheço pessoas que é viciada em jogos, mas a família não sabe que ele joga, que ele é viciado. Faz isso escondido. Então, quando estoura a bomba, aí, meu amigo, o negócio está complicado, não é verdade? Então, Jesus veio para quê? Para nos libertar, para nos dar uma vida de liberdade. E o jogo, eu sou livre para jogar, eu sou livre para isso. Não, você não é livre para isso, essas coisas. O apóstolo Paulo diz que tudo nos é lícito, mas eu tenho que ver aquilo que é bom para mim. O que me edifica? O que me traz bons resultados? O jogo traz bons resultados? De forma alguma, pelo contrário, não é verdade? Bom, nós finalizamos aqui o segundo tópico, que fala aí do jogo de azar, que ele é uma armadilha para a família. Então nós vamos para o terceiro e último subtópico, que diz assim: vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Subtópico 1, a benção da sobriedade. Então, dentro desse subtópico 3, nós vamos falar sobre a benção da sobriedade e a honestidade e fidelidade. Então, dentro desse tópico, nós temos 2 subtópicos importantes e nós vamos estudar ele agora mais detalhadamente, tá certo? O termo também é usado para identificar a vida equilibrada. Então, esse
esse termo sobriedade, ele também é usado para indicar ou identificar uma vida de equilíbrio. Tudo tem que ter o equilíbrio. Trata-se da virtude do que controla as paixões da carne. Olha só, Gálatas 5:24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A palavra grega aqui para sobriedade refere-se à sobriedade em relação ao consumo de bebidas alcoólicas. O dicionário ele indica que, ao contrário de embriagado, a palavra se aplica também à pessoa que está esperta, ou seja, consciente e capacitada a discernir, tá certo? Então, o termo aqui ele é usado para identificar uma pessoa que é equilibrada. Tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio, tudo. Na vida financeira, na vida profissional, espiritual, tem que haver um equilíbrio, tá certo? Então, uma pessoa que ela é sóbria, ela sabe discernir, ela sabe o que é certo e o que é errado, e ela é livre para escolher, para fazer as suas escolhas. Ou seja, ela é livre porque nós em Cristo somos livres para escolher as coisas boas. E se eu escolher algo para a minha vida, eu também sou livre para a hora que eu quiser deixar aquilo que eu escolhi, eu poder deixar. Que é diferente do viciado. O viciado ele não é livre para escolher deixar o vício, porque ele já está escravo daquele vício. E nós somos livres porque o que nós escolhemos, se deu errado, nós temos poder em Cristo, temos força em Cristo para voltar atrás, abandonar o pecado e prosseguir caminhando com Cristo, tá certo? Então, a sobriedade abrange o comportamento moderado, a mente sã, o bom juízo e a prudência. Romanos 12:3, é importante fazermos a leitura, porque diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, olha só, a moderação, o comportamento moderado, ele traz para a nossa vida grandes benefícios. Por quê? Porque a pessoa ela pensa antes de agir. É sábio refletir antes de tomar uma decisão. E o apóstolo Paulo também, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 2 Timóteo 1,7, Paulo diz também, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, dentro aqui da sobriedade, nós estamos observando, nós estamos estudando que o comportamento moderado, uma mente sadia, um bom juízo e uma prudência nos traz grandes benefícios. Tá certo? Então, o que é prudência? Prudência é quando você vê um semáforo e você sabe discernir, você é livre, né, para você olhar aquele semáforo, está fechado, então você, por ser uma pessoa sábia, moderada, prudente, você parar, esperar, para quando vir um amarelo, você pensar, para quando vir um verde, você agir. Então, a prudência, ela faz com que a pessoa, ou o prudente, ele para analisar as coisas, ele reflete, ele pensa com moderação, com consciência, com uma boa consciência, e na hora dele agir, ele age com sabedoria, com amor e com moderação. Por quê? Porque ele está fortalecido, a sua mente está em Cristo, ou a sua mente que está em Cristo, ela é uma mente sadia. Tá certo? Porque, assim como eu disse no começo, que o peixe se tirar fora d'água ele morre, e o animal terrestre se colocar dentro d'água ele morre, porque o peixe ele não foi feito para viver fora d'água e nem o animal terrestre foi feito para viver dentro da água, assim nós não fomos feitos para viver fora de Deus. Fora de Deus, longe dele, nós morremos, nós somos escravo do pecado. E todo aquele que está, que depende de alguma coisa para viver, é pecado.
tudo isso é pecado. Ele é escravo daquilo, seja o que for. Eu não sei viver sem a minha mãe, então você é escrava dela. Eu não sei viver sem o meu filho, você é escravo dele. Eu não sei viver sem meu esposo, também é escravo dele, tá certo? Nós somos livres em Cristo, tá certo? Nós não podemos ir aos extremos, temos que ter moderação, tá certo? Vamos avançar. Subtópico 2, honestidade e fidelidade. Uma pessoa honesta não explora o seu próximo, mas conduz seus negócios temendo no Senhor. Salmo 112, 1 ao 5, depois você confere lá. Uma pessoa honesta, ela não retira seu sustento da jogatina, à custa de quem perde dinheiro nos jogos de azar, enganando e defraudando. Então, quem vive tirando seu sustento de jogatina, do jogo de azar, onde a pessoa torce para que o outro perca, porque nos jogos de azar, nas jogatinas, é isso. Eu vou dar um exemplo mais simples aqui. Você está jogando baralho, apostado, R$100. Quem perder, quem bater, ganha os R$100. Então, você tem que torcer para que o outro perca, para que você saia ganhando. E o outro está torcendo para que você perca, para que ele ganhe. Você está certo? Então, isso o quê? Isso é pecado, tá certo? Você está tendo lucro desonesto. Você está explorando o seu próximo. Né? Os nossos negócios têm que ser honestos. Dar a César o que é de César. 1 Tessalonicenses 4,6 diz: ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, de todas estas coisas. Como também antes, vos dissemos e testificamos. Então, serve para qualquer tipo de negócio. Não devemos explorar o nosso próximo. Cada trabalhador é digno do seu salário. Agora, quando nós entramos por um caminho errado, que é o caminho da jogatina, que é o caminho do lucro fácil, né, do ganho fácil, por isso que tem muita gente que cai em calote, em armadilhas. Por quê? Porque são enganados são enganados a fazer algo ou a não fazer nada, mas ter lucros, mas ter grandes lucros. Então, quando nós buscamos uma forma de ganho de forma desonesta, isto é pecado. O verdadeiro cristão não busca amparo na sorte, mas provê a si e a sua família por meio do trabalho honesto. O que nós podemos entender aqui é o seguinte: como é que um cristão deve sustentar a sua família, ou sobreviver, ou manter a sua vida? Simples, do suor do seu rosto. Não é jogando, não é tentando levar vantagem, não. É com o suor do seu próprio rosto, tá certo? Gênesis 3:19. Então, os meios e os princípios bíblicos eles devem pautar a vida dos que são fiéis ao Senhor. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os teus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o verdadeiro cristão, a pessoa que é livre em Cristo, ela busca amparo no Senhor. Ela busca o seu ganho dentro de um trabalho honesto, não na sorte. Não é verdade? Então, tem um monte de crente aí tentando ficar rico através de jogo. E até hoje, cada dia que se passa, então empobrecendo, porque a Bíblia diz que o salário, que a balança, né, é desigual, é abominável ao Senhor. Bom, meus amados, nós encerramos aqui essa pré-aula. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Se você gostou, deixa aí seu comentário, compartilhe com seus amigos. Na conclusão diz assim, os vícios e os jogos de azar. Os vícios e os jogos de azar, legais ou ilegais, são práticas reprováveis e prejudiciais à sociedade. Os vícios escravizam e destroem as vidas e as famílias. De igual modo fazem os jogos de azar. Portanto, o cristão deve abster-se
da prática de qualquer vício, dedicando-se ao trabalho honesto para o sustento de sua casa. Cabe ao salvo resistir ao pecado e não se deixar dominar por coisa alguma. Isso diz o apóstolo Paulo na sua carta 1 Coríntios 6:12. Bom, meu querido, espero poder ter ajudado você em alguma questão. Essa aula é bem resumida, mas de uma forma simples e objetiva. E o objetivo aqui é trazer para você, que é professor da escola dominical, esse trabalho em PowerPoint que eu faço, ministro as minhas aulas, e são centenas de igrejas que fazem uso desse trabalho. O objetivo também é você levar esses slides para a sua igreja, essa forma didática e objetiva de aplicar o estudo bíblico na sua igreja. Se você ainda não usa, eu lhe recomendo. E se você já usa e ainda não entrou em contato comigo, eu peço que deixe seu e-mail para que eu possa entrar em contato com você e enviar os slides assim que as lições ficarem prontas. Até porque o vídeo do comentário ele só fica pronto às sexta-feira. Então, se você usa e não entrou em contato comigo, deixa aí o seu e-mail. Bom, só tenho a agradecer a cada um de vocês. Continue orando por mim para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me dê graça para que eu consiga sempre estar aí disponibilizando esse trabalho para vocês, tá certo? Que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida, dê paz, saúde, prosperidade em Cristo Jesus. E eu só tenho a agradecer pela amizade de cada um dos professores e alunos da Escola Bíblica. Deixe seu comentário, fale comigo. Tem meu WhatsApp aí, pode me procurar para a gente bater um papo, eu conhecer vocês. São centenas de pessoas, claro que eu não vou responder todos de imediato, mas gostaria de conhecer, pelo menos pelo WhatsApp, cada um de vocês aí, tá? Pessoal aí dos Estados Unidos, da Alemanha, Deus abençoe a vida de vocês. Bom, estou ficando por aqui. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino do Senhor, se for da vontade dEle.